pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz as lágrimas de felicidade. Eu fiz dessa forma. Esse papelzinho rosa eu coloquei só para ficar melhor a visão, mas na verdade a minha vai ficar assim, em branco. Qual material que eu utilizei? Eu comprei folha de papel vegetal 180 gramas, tem que ser essa mais grossinha, a fininha eu tentei e não deu certo. Cortei no meio. Aqui tem um molde que eu vou disponibilizar para vocês. Eu utilizei saquinhos para colocar os lencinhos dentro. Eu usei esses lencinhos aqui. Eu usei também esse boleador que eu comprei na perfumaria, que é de fazer desenho em unha. Esse é da Macrylan, o número 2 e o número 3, que eu estou utilizando. Eu paguei bem baratinho, foi R$14, mas vem um kitzinho com vários tamanhos. Mas eu só estou usando esses dois. Eu também comprei uma caneta branca para fazer o molde da florzinha, que eu também vou liberar para vocês. Mas aí pode usar lápis, qualquer coisa que for melhor. Vai precisar de cola de isopor também para colar as lágrimas atrás, aqui. E também um lacinho. Essas pérolas eu comprei, ela já vem com cola. E essa etiquetinha eu fiz, também imprimi em uma folha de etiqueta grande e depois recortei. E usei esse lacinho que eu vou ensinar em outro vídeo. Então vamos lá. Eu vou pegar o molde e vou colar fita crepe na folha vegetal para ele não movimentar. O papel vegetal ele não tem lado certo, mas a partir do momento que a gente começa a riscar, esse vai se tornar o avesso. Então eu vou riscar todo o molde, vincando com o boleador para ficar mais fácil de dobrar. E depois a parte que eu vou desenhar vai ser aqui no meio, porque esse vai ser o lado do avesso. Então eu vou desenhar aqui. Então eu vou fazer as bordinhas do molde para vocês verem como é que fica. Com uma régua mesmo, eu miro as bordas do molde que eu criei e venho com esse boleador mais fininho, que é o número 2, e só vinco. Então eu vou vincar todos os riscos, tomando um pouco de cuidado para não furar o papel vegetal. Apesar dele ser grosso, mas mesmo assim ele pode rasgar. Depois que eu vinquei tudo, ele fica dessa maneira. Aí o que eu faço? Eu passo, recorto, ele vai ficar nesse tamanho aqui. Depois que eu recortar, eu vinco. Eu só dobro e passo a tesoura aqui bem forte, ou então a mão mesmo, para ele ficar bem apertadinho. Depois, para fazer essa parte da florzinha, primeiro eu vou mirar a bolinha aqui do meio. Então eu miro com o próprio molde essa minha bolinha para fazer a parte onde a gente vai soltar vai tirar o papelzinho para ficar mais fácil. Então eu miro e risco com uma caneta mesmo, marcando os pontinhos.
Aí eu marquei 3 pontinhos, assim, só para ter uma noção do tamanho do meu círculo. Eu usei o meu furador de bexiga que eu tenho, que é redondinho, para furar. Aí eu miro só no início da bexiga e ele vai ficar essa meia lua aqui. Mas aí vocês podem cortar com tesoura ou da forma que achar mais fácil. Depois de mirado e cortado com um balãozinho, né, que eu cortei com um balãozinho, a gente vai colar aqui nessa parte interna, né, onde a gente riscou, a gente vai colar o moldezinho da flor no avesso, do lado contrário onde a gente riscou, porque a gente vai riscar ele desse lado, porque o lado direito se tornou o lado que a gente não riscou. Então é só mirar certinho o tamanho, aí vai ficar assim. Eu desenhei todas essas florzinhas de volta, esse meio a gente desconsidera porque vai colar a etiqueta. Eu desenhei com a caneta branca, não precisa ser nada muito perfeito para desenhar, é só para ter uma base na hora de bolear, que a gente vai fazer o efeito das folhinhas mais inchadinhas, que nem tá aqui assim, vai ficar todas elas bem inchadinhas. Então vai ficar assim. Depois que a gente desenhar, essa é a parte que foi desenhada, que é a parte do avesso. Aí o que eu faço? Essa parte é a parte mais importante. É a parte onde a gente pega o boleador número 2 e faz todo o contorno das folhinhas. Da bolinha do miolo não é necessário, porque a gente vai colar a pétala. Desculpa, a pérola. Então não tem necessidade de bolear, mesmo porque esse bolear vai ficar alto e vai ficar ruim para colar a pérola. Depois, primeiro a gente vai fazer, vou fazer uma para vocês verem. Ia esquecendo, para bolear a gente precisa de um EVA. Pode ser qualquer grossura, porque tem que ser uma superfície mais macia, senão ele não dá esse efeito. Se for uma superfície dura, ele não vai dar o efeito desse inchadinho das pétalas. Então a gente põe um pedaço de EVA e começa a forçar a borda das folhinhas. Depois disso, a gente faz bem bonitinha a borda. A caneta branca, ela acaba saindo, é normal. Se vocês fizerem com lápis, depois tem que apagar, senão vai ficar feio na hora que, do outro lado, que vai aparecer. Então assim, essa primeira pétala, essas pétalas da primeira rosa, eu já passei o boleador. Então tá vendo a diferença? Essa aqui não tem nada e essa aqui já tá boleada. Então ela fica bem branquinha. Aí pra terminar a florzinha, a gente pega o boleador mais grosso e passa por dentro, preenchendo toda a pétala. Então vai preenchendo a pétala para ela ficar gordinha e dar aquele efeito de relevo, que é o que a gente quer. Dá uma olhadinha sempre para ver se tá bem boleadinho, se não faltou nada. Então dá esse efeito aqui. A gente só vai pressionar dentro das pétalazinhas com um boleador maior e ele já vai dar esse efeito. Então depois que fizer isso, é só fazer em todas, lembrando que o miolo não é necessário. Depois de pronto, depois de todas as pétalas feitas, ele vai ficar nessa forma. Aí a gente só cola as pérolas, que ela vem neste formato aqui, assim. É bem baratinho, esse aqui a gente pagou R$3 e vem bastante. Acredito que dê pra fazer todos, que eu vou fazer 100 só. Então depois de pronto,
a gente vai passar a cola nessa bordinha, onde vira, que é aqui a parte de baixo, e essa parte que sobrepõe. Então passa a cola de isopor, tem que ser de isopor. Se for cola quente vai ficar feio, porque eu já fiz o teste. Aí a parte que sobrepõe vai ficar assim, a cola aqui por baixo não vai dar pra perceber. Aí depois de prontinho assim colar, a gente vai colar o lacinho, que é dessa forma aqui, que eu vou ensinar em outro vídeo. E fica assim, sem esse papelzinho rosa. Eu coloquei isso aqui só pra mostrar melhor, mas fica branquinho. Aí aqui é a bolinha, onde fica livre pra puxar o lencinho. E aí tem o lencinho junto com o plastiquinho que eu coloquei. Mas também, se quiser, pode colocar só o lencinho, aí fica à vontade de cada um. Essa etiqueta aqui eu também posso ensinar em outro vídeo. Eu fiz um molde, imprimi uma folha lisa, não é uma folha recortada em bolinha. Isso aqui eu recortei na mão. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo. Obrigada!